Vem cá, você já recebeu um ultimato? Para quem não sabe, ultimato são exigências finais, do tipo, ou a gente casa esse ano, ou a gente termina esse namoro, ou eu sou promovida ao final desse projeto, ou eu mudo de trabalho. Geralmente, esse ultimato ele é conhecido como o famoso encurralar na parede. Mas tem um tipo de ultimato que os ginecologistas costumam dar para as mulheres e os homens nem fazem ideia que ele existe. É assim: ou você começa a engravidar esse ano, ou é melhor se acostumar com a ideia de não ter filhos. Não é bem com essas palavras, mas eu imagino que as mulheres que estão aqui presentes já passaram ou vão passar por um momento mais ou menos assim. É por isso que eu te convido a acompanhar essa conversa pré-feriado. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. O tema dela é Bendito Ultimato. E a minha convidada de hoje eu encontrei lá no LinkedIn, na rede vizinha, porque ela é uma grande executiva da área financeira, ela tem 35 anos de experiência e ela topou vir aqui para o Instagram para compartilhar um pouquinho da vida pessoal dela e inspirar outras mulheres. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. O meu livro, ele está disponível na Amazon e nele e aqui nesse perfil, a gente compartilha reflexões para te ajudar na decisão mais importante que é ter ou não filhos e viver em paz com ônus e bônus dessa escolha. Se você ainda não me segue, fica o convite para já acompanhar os conteúdos novos que eu posto toda semana. Eu vou conectar a Andréia, vi que ela já entrou. Bora começar, participem, fiquem à vontade para interagir, mandar perguntas. Vai ser uma conversa muito inspiradora. Oi, Jéssica, Thay, Reinaldo, Diego, Juliana, Cíntia, muita gente. Olá! Boa Tudo noite, bem? tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Ai, eu que agradeço. Véspera de feriado, você tirar um tempinho para vir compartilhar a sua história, que eu acho que vai emocionar muitas pessoas. Eu adorei quando a gente conversou. Que bom, assim espero. Bom, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse rapidinho e aí a gente entra aí nos detalhes desse ultimato que você recebeu. Tá bom. Bem, meu nome é Andréa Finardi Lansoni. Aqui no Instagram vocês me encontram por Andréa Finardi e no LinkedIn por Andréa Lansoni. Eu estou atualmente como CFO de uma empresa de jogos online voltado para entretenimento. Eu sou a filha do Eudes e da Maria Clara. Graças a eles eu tenho boa parte dos valores que eu carrego vem deles. Eu sou a irmã mais velha de 4 filhos. Então, eu, o Eudes, a Ana Paula e a Adriana. E eu os amo imensamente. Eu sou a esposa do Ney. Eu sou a mãe de pet da Siena, que está aqui do meu lado. E aí o resto a gente vai desvendando, né? Vai tirando as linhas do novelo de lã daqui a pouco. Legal, legal. Já puxando o gancho dessa filha que teve tantos irmãos, me conta um pouquinho se você ajudou seus pais no cuidado desses irmãos e como que é a infância de uma pessoa novinha, mas que cuida. É. Eu me lembro de uma frase da minha mãe que era: eu vou logo ali, você cuida dos seus irmãos. E eu cresci com essa frase, né? A diferença de idade entre nós era pequena, assim, era 3 anos entre um, depois mais 2 anos, era uma escadinha. E, e essa frase me marcava sempre, assim, quando a minha mãe falava: eu vou dar uma saidinha, você pode cuidar deles um pouquinho?
essa responsabilidade, para mim, era muito grande. E ter crianças, né, sendo cuidado por uma criança e cuidando de outras crianças, eu achava uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Eu faço essa pergunta, Andréia, porque é muito comum em algumas mulheres que chegam no meu perfil, e eu fiz a pergunta aqui, tem gente que está confirmando. Algumas mulheres acabam optando pela não maternidade por já terem exercido desde muito novas o cuidado com os irmãos, ou até mesmo o cuidado com os pais, seja esse cuidado financeiro, emocional. Então aqui a gente inicia essa conversa já trazendo uma reflexão de que pessoas que às vezes não têm filhos não significa que são pessoas que não cuidam. E esse é um estigma que a gente já quer começar quebrando por aqui, né? E aí, você tem uma carreira brilhante, numa área difícil. O segmento financeiro ele é muito masculino. Para você conquistar a maior cadeira, né, de CFO, é algo que eu sei que demandou muito. E aí eu queria te perguntar, como que nasceu esse drive de priorizar a carreira? Você comentou comigo antes que aos 16 você já tinha assim, um senso de responsabilidade muito grande consigo. Conta um pouquinho pra gente isso daí. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos na época. E assim como eu comecei a trabalhar cedo, eu também comecei a namorar cedo. Uhum. E eu sempre... E eu me lembro muito bem que em um determinado momento do namoro, eu achei que eu estivesse grávida, porque a minha menstruação atrasou. Tá. Eu fiquei extremamente desesperada. Primeiro, porque pela confiança que os meus pais depositavam em mim. E segundo, porque eu nunca me contentei com a posição que eu tinha. Eu queria muito mais. Uhum. E uma gravidez, eu achava que uma gravidez nessa idade atrapalharia muito. Atrapalharia os meus estudos, os meus planos de carreira. Sim. Então eu me vi extremamente desesperada e foi aí que eu tomei a decisão de, aos 16 anos, procurar um ginecologista e me prevenir para que eu não passasse mais por essa sensação na minha vida. Uhum. Interessante você procurar um ginecologista aos 16, porque ainda hoje eu recebo também conversas, falas muito assim, de pais que não têm a conversa sobre a sexualidade, ou que colocam muito medo nessa filha, porque às vezes foram mães que engravidaram muito novas, e aí fica colocando terror mesmo, né? Pelo amor de Deus, não engravide. E aí depois já pula pro quero um netinho. Então, interessante você colocar essa responsabilidade e esse medo, esse susto também, que eu já passei por isso. No meu livro, eu inclusive falo sobre esse momento que foi muito difícil. E deixamos aqui uma segunda provocação, pessoal, que é a questão também das questões culturais. No nosso país, hoje, eu sei que esse tema é bem polêmico, mas somos adultos, né? Estamos aqui véspera de feriado, somos adultos buscando conhecimento, papo bom, papo cabeça. E aí, em alguns países, existe maior liberdade sobre o corpo. Já no nosso país, a gravidez indesejada é uma realidade e mulheres têm pouco acesso, caso elas não queiram seguir com essa gestação, né? E aí, bom, para também não entrar no assunto polêmico e continuar, porque eu quero chegar na sua história. Bom, você ia na ginecologista, vamos pular um pouquinho aí para a fase adulta, para aquele momento que teve o ultimato. Conta como que foi, que momento de relacionamento que você tava, de carreira também. Uhum. Exatamente. Eu, aos 36 anos, eu tomei um ultimato da ginecologista. Eu me lembro, eu fui para uma consulta de rotina, eu estava casada, fazia
enfim, fazia alguns anos, eu tinha namorado essa pessoa durante muito tempo. No começo do relacionamento eu até pensei, talvez eu queira ter filhos. E aí o tempo foi Uhum. passando, eu fui sendo promovida, eu estudava muito, e aí aos 36 anos, em uma consulta de rotina, meu casamento na época já não estava muito bom, e aí a médica falou, Andréia, é hoje ou nunca. Eu falei, hoje? Ela falou, você sai daqui do consultório e você engravida, porque é hoje ou nunca. Caramba. E eu me lembro dessa sensação, porque quando ela me deu esse ultimato, passou um filme assim na minha cabeça e eu pensei, pois então, é nunca. E eu saí do consultório, assim, eu já tinha uma decisão, mas o fato dela me pressionar, eu falei, não, não Uhum. é para mim, eu não quero. E aí depois, meu casamento, a gente terminou Uhum. e, enfim, aí eu fiquei alguns anos separada e durante esse período a minha carreira também evoluiu bastante. Uhum. Eu morei fora durante 3 anos, morei em Bogotá e eu me lembro que era uma vida assim bem complicada. Profissionalmente não era ótimo, eu estava crescendo, estava aprendendo muito, mas eu me lembro que eu voltava a cada 15 dias e eu passava um final de semana em casa e voltava e ficava mais 15 dias lá e isso ficou, não muito nesse ritmo, mas isso ficou durante uns 3 anos mais ou menos. Uhum. E eu fico pensando assim, a sua decisão do é nunca, ela foi uma decisão sua, não foi algo que você levou pro parceiro para conversar. Você também acredita que é uma decisão individual? Olha, se eu acredito que é uma decisão individual, naquele momento foi. Era o meu corpo, era a minha carreira. Uhum. E, e o relacionamento que eu estava também, eu não via que a outra pessoa poderia ser um pai da forma como eu gostaria que fosse. Então, foi uma decisão minha. Uhum. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que é uma decisão do casal, não tem certo e errado. O meu entendimento é de que é uma decisão individual que deve ser compartilhada com o parceiro ou a parceira. E aí, esse segundo precisa entender qual é a decisão dele para saber se é um projeto que dá para seguir juntos Uhum. ou se às vezes vão ter que trilhar caminhos diferentes, né? Eu vejo mais dessa forma. E aí tá, encerrou o relacionamento, morou fora, evoluiu na carreira, pula um pouquinho os anos e vamos falar do seu relacionamento atual, né? Conta um pouquinho como foi conhecer, se ele já veio com um pacote, como é que foi essa história? Sabe, Larissa, eu sempre fui uma pessoa de escrever muito o que eu quero. Eu acho que quando você coloca num papel os teus objetivos, você só Uhum, fortalece a sua força de vontade em procurar, em buscá-los. uhum, E eu me lembro que eu escrevi no papel quais eram as características da pessoa que eu gostaria de compartilhar uhum, a minha vida. uhum, É óbvio que não características físicas, mas, enfim, as características da pessoa sem ter uma característica física. E, obviamente, para uma pessoa que naquela época tinha 39, 40 anos, aham. eu pensei, é óbvio que eu vou encontrar uma pessoa que já vem com um pacote. É impossível, assim, eu achava impossível. Então, eu escrevi, pode ter filhos. Essa pessoa Ok. pode ter filhos. E aí, quando eu conheci o Ney, eu me lembro que um dos primeiros encontros que nós tivemos, ou melhor, no primeiro
encontro, uma das primeiras frases que ele disse foi: eu tenho 2 filhos e eles vivem comigo. Daí eu me lembrei da minha lista, eu associei com os valores familiares que eu tenho, porque para mim família é muito importante. Eu falei, poxa vida, essa pessoa primeiro está sendo super sincera e o valor família para ele é extremamente importante, assim como. Então, vamos continuar, vamos ver o que vai dar. Legal. Eu quero pegar 2 ganchinhos aí na sua fala. Você acredita que família de 2 não é família? É só casal? De forma nenhuma. É família. Eu acredito que sim. São 2 pessoas que vivem uma experiência sobre o mesmo teto. É uma família. Legal. Eu concordo com você. E eu levantei essa bola porque é muito comum também a gente escutar: eu quero constituir uma família com você, e pressupõe-se ter filhos com você, né? E que família de 2 não basta. Então, esse é outro ponto também que a gente quer destacar como uma crença aqui, né? Como um valor desse perfil, dessa conversa. E quem disse que precisa ser assim, né? Então, Quem disse que a gente precisa colocar o que a sociedade muitas vezes nos impõe? Não. legal. E eu achei bacana também o fato de você não ter interrompido ali o seu novo relacionamento a partir do fato dele ter filhos. Não que você estaria errada. Se fosse um desejo seu não ter no seu relacionamento crianças, não absorver essas responsabilidades que acabam respingando, né? Na madrasta, no padrasto, tudo certo. Mas eu acho importante a gente destacar aqui o quanto que você viu isso não como um impeditivo, mas como um alinhamento de valores. E o que a gente mais busca incentivar as mulheres é entender quais são esses valores pessoais e serem leais a esses valores e não a padrões estabelecidos, né? E aí me conta, então você começou a se relacionar, tinham os filhos, como que foi para você estabelecer limites, combinar o que era papel seu, o que não era papel seu? Conta um pouquinho disso. Eu acho que a gente nunca deve se intrometer na vida das pessoas, a não ser que elas peçam ajuda, ou a não ser que elas nos deixem entrar na vida delas. Muitas vezes eu até posso dar uma opinião, mas eu jamais posso me envolver, eu acho que eu jamais posso me envolver na vida de alguém, a não ser que essa pessoa tenha me pedido. E era assim que eu via, e foi exatamente assim que eu atuei. E que tanto eu comecei a fazer parte da vida deles e eles da minha. Então, foi algo extremamente natural, não foi nada impositivo. Eu me lembro muito bem do Ney falar, em um determinado momento, quando a gente quis juntar os 4, né, e morar juntos os 4, ele me falou muito bem, muito claro. Os meninos têm a vida e a rotina deles, e você tem a sua vida e a sua rotina. Qualquer coisa que a gente colocar, isso pode estragar o que a gente já construiu até agora. Então, assim, foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito na época. Legal. Legal. Eu acho tão bonito quando o diálogo consegue ser franco, ao invés de uma forçação de barras, né? Não, então vamos morar junto e vocês têm que aceitar porque ela é a mulher que eu escolhi, e também dizer para você, não, você tem que aceitar a rotina dos meus filhos. Isso seria violento, né? Assim,
negociar faz parte, Ex- né, de uma relação harmônica. Que legal. Teve algum momento em que você se sentiu realmente assim, acolhida como uma mãe? Ou você não se viu nesse papel, sempre o de madrasta? eu posso citar diversos momentos em que eu me senti extremamente acolhida por eles. Uhum. Quando eu os conheci, o Luiz Guilherme e o Luiz Felipe, o Luiz Guilherme tinha 13 para 14 anos e o Luiz Felipe 18. E aí esse relacionamento começou a se desenvolver. Algo que eu me lembro muito bem, assim, em um determinado momento da minha vida, eu comentei com uma tia, sabe, eu não gostaria de ter a gestação de filhos, mas eu gostaria que em algum momento eles já viessem pronto, ou numa determinada idade, assim, bem mais velho, com já alguns valores incutidos Aham. e criados. Né? E foi nesse momento que eu conheci os meninos. E aí, depois de alguns anos de relacionamento, e aí eu vou dar aqui 3 Tá. exemplos. O Luiz Guilherme, né, meu filho caçula, Uhum. ele começou a me chamar de mãe. Mãe Andréia, mãe Andréia, mãe Andréia, mãe Andréia. E em certa ocasião ele me falou que mãe é um título que a gente conquista. Então, não houve uma imposição. Uhum. Um segundo exemplo, o Luiz Felipe, que é o mais velho, ele me chamou para dançar na formatura dele, óbvio, depois da mãe dele, Aham. mas também foi um carinho imenso. E recentemente ele se casou e ele me chamou para entrar na cerimônia junto com a mãe dele. Ai, gente. Então, eu não posso citar outros exemplos com mais acolhimento do que esses exemplos. Uhum. E eu sou muito grata a eles. Sua voz está até emocionada. A primeira vez que a Andrea me contou isso, gente, eu cheguei a arrepiar, assim. Agora eu também tô bem emocionada pelo seguinte. É, se não tivesse acontecido isso, não teria nada de errado. Mas o que eu quis muito que ela compartilhasse com a gente é o quanto laços afetivos são mais importantes do que laços sanguíneos. Por que eu quero dizer isso? Que bom que eles têm uma ótima relação com a mãe biológica, com o pai e com a madrasta. Mas eu vejo muitas pessoas aqui no perfil que às vezes têm assim, ai, eu sonho em ser mãe, mas já passou da hora. E aí, quando a gente começa a falar, talvez, sobre adoção, sobre outros caminhos, a gente percebe uma resistência e um olhar ainda muito da família genética, sanguínea. Então, eu achei lindo a Andrea compartilhar esse trecho para reforçar. Isso serve para uma adoção, isso serve para uma madrinha, para uma madrasta. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelos meus afilhados. Quero realizar alguns sonhos que eles têm, sabe? De viajar para o exterior, umas coisas assim. Então é isso que a gente acredita, né? Numa família que é construída com base no amor e no respeito, e não uma família imposta, né? Uhum. A Vanessa, uma psicóloga parceira minha que está aqui, comentou isso é por exemplo de respeito, respeitou o espaço, os meninos foram beneficiados com respeito e amor. Tá cheio de gente aqui emocionado também, que lindo. A gente está caminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à sua serenidade, Andréia. Porque eu sou casada com o Gustavo, nós não temos filhos, é uma escolha, então não vai acontecer de eu ter uma pessoa com um pacotinho. E eu estou serena com essa decisão. Eu queria saber se você acha que você não estaria serena hoje, com a idade que você tem, com tudo que você conquistou, se você não tivesse os enteados. Eu sei que esses exercícios e se hipotéticos
não são fidedignos, mas o que é que você vê que é a sua real serenidade hoje? Uma excelente pergunta, Larissa. Entre a transição, né, de um casamento e depois o relacionamento com o Ney, eu me via extremamente serena e decidida a não ter, a não Uhum. ter. Então, talvez se eu não tivesse conhecido os meus filhos e o meu marido, talvez eu estivesse serena assim, porque lá atrás eu já estava. Legal. Eu vou pegar essa sua fala para deixar uma provocação para quem ainda está em dúvida e está nos ouvindo. Se você precisa ser mãe, você não deveria ser mãe. Por quê? Da mesma forma, quando a gente, para ter um relacionamento saudável, conjugal, afetivo, a gente já tem que ter um estado de alto amor, de respeito, e não buscar no outro um preenchimento de um vazio. Então, eu acho que é importante a gente aprender com esse relato da Andréia o quanto que a serenidade ela é muito um estado de espírito da gente bancar as nossas decisões, estarmos em paz com as nossas escolhas. É, E aí o que vier, a gente vai somando, né, a essa é, serenidade. muito bem, assim, as escolhas, no momento que você fez, que você optou por elas, as pessoas deveriam estar mais seguras dessa decisão e não olhar o que deixaram para trás ou o que poderia ter acontecido. E vida que segue, né? Se a gente consegue ter essa clareza de decisão, acho que a vida fica mais fácil. Eu, Larissa, você me permite ler um trecho do seu livro que me tocou muito? Então, gente, ó, Ah, é uma honra. eu Por ganhei. favor. Ser mãe não nos torna uma pessoa melhor se não estivermos comprometidos com a nossa evolução. E aqui eu acrescentaria e com a evolução dos Uhum, filhos também. uhum. Ser mãe arrependida não nos torna uma pessoa ruim. Ser mãe não biológica não nos torna menos legítima. Ser não mãe, por escolha ou circunstância, não nos faz menos mulher. Eu amo Me esse tocou trecho. muito. Obrigada, muito obrigada por esse papo. Vocês gostaram, pessoal? Eu sou suspeita, eu adorei, fiquei fã da Andrea. Espero que quem ficou interessado em saber mais sobre o conteúdo do perfil, sobre o livro, me manda um direct, eu respondo todo mundo. Tem conteúdo semanal aqui, lives, dicas de filmes, séries, clube de leitura. E a gente tem também uma comunidade gratuita que se chama Sem Filhos e Serenas. Quem quiser fazer parte é uma comunidade de WhatsApp, tem muita troca por lá, só me mandar um oi também no direct que eu mando o link. Obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo aqui presente. Um excelente descanso para todo mundo no feriado amanhã e até semana que vem. Muito obrigada a todos.